Bom dia, senhores. Hoje é dia 4 de agosto de 2023 e agora são 8h39 da manhã. Então, muito bom dia para vocês, senhoras e senhores que estão me ouvindo agora. Eu vou tentar falar um pouco baixo, gente, porque minha irmã tá dormindo no quarto, lá atrás. Ela tá de férias, né? Então, tá bem difícil de eu ter um tempo pra gravar, cara. Tanto que ontem eu fiz uma gravação, só que na rua. Tipo modelo curtas mesmo, só que um pouco diferente. Uma gravação mais longa. E eu não tô indo pra academia ou pro mercado. Na verdade, eu tô voltando de outro bairro. Mais de 10 quilômetros de trajeto. Então, é um pouco diferente. Mas tem um assunto em específico que eu gostaria de falar nesse áudio aqui, nesse podcast. Talvez ele fique um pouco curto, porque vai soar mais como um desabafo, né? A gente tá sempre em fases, cara, então às vezes eu tô naquela fase mais de hiperatividade, na qual eu falo sobre um monte de coisas e num tom de voz muito mais alegre, muito mais dinâmico. Eu não gosto muito desse estilo de gravação, mas é a minha opinião. O importante que eu tô fazendo, eu amo fazer isso aqui. E tem momentos em que apenas alguns assuntos pertinentes ficam lá na minha cabeça, me martelando, e aquilo me incomoda, e eu quero compartilhar para alguém, mas eu me sinto um grande fardo pro mundo e para as pessoas. Então eu tento não ocupar o tempo dos outros com as minhas insatisfações, com as minhas elucubrações. E é por isso que eu gravo podcast, vocês sabem bem disso. Bem, o que eu quero falar aqui, cara? Se tem uma coisa que o cérebro humano é maravilhoso, o cérebro humano é incrível, ele é incrível, é o seguinte: quando você se fecha e vai pra um ambiente, né? E com ambiente, eu tô querendo dizer o que, gente? Ambiente se tornou uma palavra muito subjetiva, principalmente entre esses influenciadores neurocientistas também, de internet, que é o que? Ambiente pode se referir a grupo social, a religião, ou a grupo religioso, filosofia, ou a grupos filosóficos, né? Você pode se moldar a uma ideia, a uma crença, ou então você pode se moldar a grupos, a pessoas que pensam de forma parecida, sabe? Elas têm os seus próprios pensamentos, mas sempre seguindo uma linha de raciocínio linear. É tipo você se reunir com pessoas nihilistas, principalmente jovem nihilista, que é enjoativo só de pensar, mas tu vê, aquele jovem, ele pode te falar um monte de coisas, ele pode te dar um monte de ideias, mas elas vão estar sempre tendendo a uma linha de raciocínio na qual a vida não faz sentido, na qual, sei lá, até mesmo Deus não existe, não sei. Às vezes é um jovenzinho ateu, o que é ainda mais insuportável, né? A única coisa que não é mais insuportável do que jovem ateu é velho ateu, cara. E essa piada eu já vi, stand-up comedy. Então tá, não vou contar em forma de piada, é só uma ideia aqui. O velho ateu é insuportável porque ele já tá pelas tabelas, cara. Você já vai morrer, meu parceiro. Porra, pra tu morrer é um pulo, cara. Um pulo você ativa suas artroses, suas artrite, e tu morre. E tu ainda se dá o direito de ser ateu, cara. Qual o teu problema, meu irmão? Que isso? É que eu estudo bastante, eu sou pró-ciência. Parceiro, sabe quem criou a ciência? Foi Deus, mano. Deus criou a ciência, meu parceiro. Pô. Mas enfim, cara. Então, a maravilha do cérebro é o quê? Quando você entra nesses ambientes, em um ambiente, a sua realidade, a sua percepção de realidade, ela se condensa, né? Ela vai se comprimir para que você consiga absorver o máximo sobre aquele grupo e para que você inconscientemente se comporte como aquele grupo se comporta, pois dessa forma você vai estar incluso naquele grupo
e você vai ter uma maior chance de sobreviver, cara. Tudo pro cérebro é sobrevivência, tudo pro cérebro é pré-história, é dinossauro e ursos, então a gente tem que ficar dormindo pouco pra revezar. Sabe, cara, o seu cérebro ele tá vivendo na selva de 2000 antes de Cristo, tá me entendendo? E ele não entende que a gente tá numa era 2000 depois de Cristo, onde tecnologia, conforto, o pobre pode ter acesso a vários confortos que antigamente nem os ricos tinham porque não existia. O cérebro não entende isso, cara. Então ele continua se comportando de forma... Não, ele continua se comportando da mesma maneira que se comportava quando você tinha que fugir de dinossauro. Eu não sei se o ser humano viveu no mesmo tempo dos dinossauros, cara, eu não sei. Eu não estudei isso aí, talvez eu esteja soando muito ignorante aqui pra você, mas eu não me importo. Mas o seu cérebro não entende isso. Ele não entende que ele saiu do tempo dos dinossauros, do tempo da era glacial, sei lá, cara. E é por isso que ele continua fazendo algumas atividades assim, cara. Ele continua se comportando dessas maneiras. De se condensar a uma realidade para você poder se parecer com aquele grupo, para que aquele grupo te aceite em ver que você está empenhado para ser parte daquilo. Então eles vão te acolher, eles vão te aceitar, porque agora você é um deles. Isso acontece hoje em dia. Então quando você se torna um roqueiro, por exemplo, e fica lendo gibi de rock, fica ouvindo bandas de rock e fala sobre isso nas suas redes sociais, a sua realidade vai se condensar para aquilo. A sua realidade vai se tornar aquilo ali, cara. Você é um roqueiro agora. Você não é um ser humano, você não é um ser consciente, você não é uma mente capaz de adentrar várias realidades, de receber vários pontos de vista e processá-los. E por fim desenvolver uma única ideia. Você não é mais isso. Agora você é um roqueiro. E isso acontece com todo tipo de grupo, com todo tipo de pessoa, sabe? Levou um tempo para eu acreditar, cara, que a maioria das pessoas que recorrem à religião são pessoas vazias, sabe? São pessoas que sofrem, que têm muito sofrimento, têm muita dor acumulada. E elas precisam da religião como conforto. Elas não estão ali para realmente buscar a verdade. Elas estão ali para buscar o conforto da alma delas. Enquanto que o conforto do seu corpo físico é um sofá reclinável, é uma cadeira gamer, uma TV 4K, o conforto do seu corpo espiritual, da sua alma, é a sensação de preenchimento, é a sensação de estar seguindo um propósito. É isso que te preenche por dentro, porque agora a sua vida ela não é em vão. Você não está vivendo em prol de algo que não funciona. Você está vivendo em prol de algo que vai te gerar resultado até depois da vida. E é por isso que muita gente aceita viver uma merda nessa realidade, nessa vida aqui, para que quando ela morrer, ela viva uma vida satisfatória. Então, quem recorre à religião é esse tipo de pessoa, cara. A maioria, a extrema maioria. São pouquíssimos que vão para a religião a fim de compreendê-la, e geralmente esses não são bem recebidos porque eles não se apegam a uma religião. Sabe, eles não se apegam a uma crendice, eles se apegam a uma crença, ou seja, eles se apegam ao ensinamento que há no código-fonte daquela religião, e não no que o pastor dela fala. Se o pastor vive falando, um monte de pastores falam que tem que pagar dízimo, e ele te apresenta um monte de motivo para você pagar dízimo hoje em dia. Aí você vai lá na Bíblia, você vai estudar o contexto histórico e você vê que na verdade dízimo era uma coisa reclusa entre 12, eu acho que é 12 tribos. E qual era a função do dízimo nesse tempo? Era cada um dar realmente 10% de tudo que tinha, pois assim aquelas tribos iam se ajudando.
A tribo que tem mais riqueza dava 10%, e o 10% daquela tribo com mais riqueza era muito mais do que o 10% da tribo com menos riqueza. Então, tipo assim, o 10% era muito subjetivo. E aquilo acumulava uma grande gama de porcentagem de riquezas que era direcionado para as tribos mais fracas, né? Daquelas 12 tribos ali. Então, tipo assim, a tribo que tá mais passando necessidade, vamos supor, a tribo mais rica, o 10% dela era 2 vacas, 2 porcos, alguma coisa assim. A tribo com mais necessidade, que tá tendo muitos povos ali passando fome ali, passando necessidade, eles iam receber aquelas 2 vacas e aqueles 2 porcos para poder alimentar as outras pessoas da tribo, para poder se ajudar ali. Então essas tribos mantinham um laço de união entre elas, que esse laço de união era mantido através dessa ajuda de empatia, né, cara? Elas estavam trabalhando, estavam fazendo o trabalho delas, mas elas sempre estavam doando uma parte do seu trabalho para manter uma boa relação com as outras tribos e ajudar aquelas que estão mais precisando. Eu tinha visto na internet que esse foi a origem dos dízimos, né? Foi nessas tribos aí. Aí quando você estuda o código-fonte, tu percebe, tá, mas isso é necessário hoje em dia? Tipo assim, o dízimo que eu vejo nas igrejas não é tão bíblico, não é tão assim como eu vejo na Bíblia. Parece que é uma coisa diferente, porque na igreja o meu dízimo está servindo para manter a igreja, ou seja, ela com aquela grana ela pode comprar um ar-condicionado, ela pode fazer reformas, pode comprar uma cadeira mais confortável para as pessoas terem mais conforto enquanto estão assistindo o culto. Com aquele dízimo, o pastor daquela igreja pode contratar músicos para dar aula de música para os irmãos, para até mesmo promover projetos sociais na igreja, né? A igreja compra uns pacotes de comida, faz uma grande panela de arroz com feijão, com sopa de ervilha e distribui para moradores de rua, distribui para pessoas que realmente precisam daquilo ali, sabe? Em algumas igrejas isso acontece, né? Eu não vou ficar aqui descendo a lenha falando que não, os pastores pegam o dízimo e compram carro para eles, compram mansão. Cara, eu não vou me dar no mérito disso. Porque esse é o tipo de coisa que você vê acontecendo com uma rede de igreja na televisão. Você vê lá. Só que, poxa, tem um monte de igrejinha pequena aí que tá realmente ajudando, que tá realmente usando o dízimo para ajudar as pessoas. Ou então para promover um conforto maior para quem tá naquela igreja, cara. Para você não sentar mais numa cadeira de madeira ou numa cadeira de plástico. E você sentar numa cadeira que esteja estofada, né? Que tenha um conforto ali. Aí você assiste o seu culto num conforto maior. Realmente tem esse caso, tá? De pessoas que usam esse dinheiro para melhorar a estrutura da igreja e efetivamente melhorar a vida dos irmãos, né? Das pessoas que fazem parte daquela igreja. Mas aí vai de cada um. É você que tem que analisar, sabe? Se a sua igreja se enquadra nisso. O que eu quero dizer é que eu tô cansado de pessoas. Eu tô cansado de gente, cara, sabe? Vocês sabem, né? Eu vivo falando isso, cara, que eu tô me isolando de internet, eu tô fugindo de internet. E é sobre esse assunto que eu quero falar aqui, cara. Sobre isso que eu quero desabafar um pouquinho com vocês. Eu tô fugindo de internet, cara. Eu tô me fechando mais, sabe? A minha vida tem melhorado bastante desde que eu fiz isso, cara. Eu tô produzindo melhor pro Unamic. Eu tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer, cara. E de sobra, eu tô estudando muito sobre Linux. Porque eu quero me aprofundar nesse mundo, cara. Eu quero sair do mundo de Windows. Eu não quero depender de Windows pra nada, cara. Assim, se for pra eu depender de Windows, é realmente pra uma coisa que não dá pra fazer no Linux. E não que, é que tem programa que eu uso no Windows e não tem pra Linux. Tá, mas isso eu posso resolver com o Wine, né? O Wine é um programa que permite compatibilidade com programas Windows no Linux. Então, tipo assim, não é que eu tô voltando pra Windows porque tem programas que não dá pra usar.
Eu tô voltando para o Windows porque eu não sei usar aqueles programas no Linux. Ou seja, é um problema de incapacidade intelectual, é falta de informação, é ignorância. Então aquele meu problema não se vale, não é um problema válido. Eu tô saindo por mero conforto, né? Eu não quero isso. Se for para eu fazer dual boot, porque, nota, não será migração, cara. Eu quero ficar no Linux, eu não quero sair. Então, se for para fazer dual boot com Windows, realmente será para um caso em que eu preciso do Windows. E de sobra eu tô fazendo isso, cara. Eu tô pesquisando muito sobre Linux. Eu tô separando também alguns elementos de pesquisa. Eu tô separando em tópico para não ficar tão subjetivo. Porque eu tô percebendo isso, cara. Eu começava lendo uma coisa, depois eu já tava lendo outras coisas que não tem nada a ver. Tipo assim, eu tava lendo sobre Arch Linux. Depois eu ia ler sobre interfaces gráficas, né? Desktop Environment. E depois eu tava lendo sobre o Window Manager. Então, tipo assim, sabe, parece que vai se desvirtuando um do outro e eu acabo não aprendendo muito porque são muitas informações subjetivas que eu vou eventualmente esquecer. Então eu tô até separando as minhas pesquisas em tópico, que é para eu poder condensar bem esse negócio e pesquisar com consistência e com eficiência. Mas eu tô nisso, cara. E por que eu tô conseguindo fazer essas coisas? Porque eu não fico mais perdendo meu tempo em vídeo curto no YouTube, em compilação de vídeos engraçados. Eu não fico mais perdendo meu tempo procurando opiniões prontas. Cara, eu tô cansado disso, cara. Eu tô cansado de gente. Eu vou falar pra vocês. Dois canais não, mas dois conteúdos. 3 parece, né? É porque são vários canais pro mesmo conteúdo. Que eu costumava acompanhar no YouTube é o que? Era os canais do podcast Saco Cheio e do podcast Desinformação. E também, de sobra, tinha um canal que é o Bueiro Aberto no Universo 25. Eu assistia bastante, eu consumia bastante. Tipo assim, as opiniões deles são bem controversas, né? Primeiro que o Saco Cheio TV é mais comédia do que opinião séria. Enquanto que o Bueiro Aberto, ele tenta ser do contra o máximo possível, só que não é que ele tá tentando ser o diferentão, ele só é frustrado mesmo, sabe? Sei lá, eu não vou entrar aqui, não vou dar muita opinião sobre o Diego Belnizan, não vou opinar muito sobre ele, mas... Enfim. Eu até me arrependo aqui de ter usado o termo frustrado, cara. Puta merda, agora as pessoas vão entender mal, vão achar que eu tô falando mal dele. Ei, coisa linda aí, caralho, porra. E o que acontece? Eu entrei lá porque faz mó tempão que eu não entro naquele canal no Bueiro Aberto. Eu vi que ele tinha postado uma coisa lá na comunidade dele agradecendo a Jamaica, porque eu acho que a Jamaica eliminou o Brasil, não sei, cara, uma coisa assim. Eu não tô por dentro da Copa, nem da Copa do Mundo e nem da Copa do Mundo feminina, cara. Eu não gosto de futebol, eu não assisto, eu não tô por dentro de nada disso. Mas agradecendo lá, porque agora a seleção brasileira não tá mais na Copa e muita gente lá falando, mas 4 anos sem falar da Marta. O bom da Copa do Mundo é que são 11 louças menos lavadas. Uma coisa assim, cara, sabe, chatice, sabe? Tipo assim, esses comentários, cara, era engraçadinho no início, né? Quando a gente entendia que era piada e que era um humor negro, sei lá, cara. Era engraçadinho, era maneiro. Só que já passou, né? Já passou, cara, já... tipo assim, cara... É uma coisa que tem se repetido há tanto tempo que eu já tô enjoado disso, cara. De humor negro também, eu já tô enjoado, eu tô cansado já, cara. Porque quem faz humor negro da internet são adolescentes. E adolescentes não entendem humor, cara. Tipo assim, eles não entendem o que é humor, qual o propósito do humor. Eles não entendem a teoria da comédia, sabe? Eles não entendem um lado filosófico disso. Pra eles fazem piada com 11 de setembro, com esse monte de coisa, porque é engraçadinho pra eles, sabe? É engraçadinho pra eles porque é ofensivo, sabe? Não tem a ver com contexto, com a imprevisibilidade. Não tem a ver com isso, tem a ver com ser ofensivo.
Parece que eles querem ofender, cara, porque essa é a essência do jovem. É isso que eu tô cansado, cara, porque todo mundo tá falando a mesma coisa, e até mesmo esses canais grandes. Quando tem um assunto do momento, eles falam sobre aquele assunto do momento e parece que eles falam coisas diferentes, só que seguindo a mesma linha de raciocínio. Estão todos seguindo a mesma linha de raciocínio, cara. Eu tô cansado disso, cara. Eu olhei aquilo ali e eu falei, puta, cara, ainda bem que eu não tô por dentro dessas coisas, cara. Ainda bem que eu tomei a decisão de sair do YouTube, de sair dessas coisas todas, cara. Nossa, ainda bem que eu tô saindo disso, cara. Nossa, velho. Porque me deu um cansaço, cara. Porque, tipo assim, quando eu tava naquele segmento, quando eu tava naquele ambiente, olha só o que eu falei lá no início, lembra de ambiente? Então, quando eu tava naquele ambiente, aquilo ali era engraçado, aquilo ali era legal, era maneiro. Por quê? Porque a minha realidade estava condensada naquilo ali, cara. Minha mente estava condensada, eu estava pensando de uma única maneira, eu estava seguindo uma única linha de raciocínio para dar prosseguimento para minha vida. Tá me entendendo? Então para mim era maneiro. Mas agora que eu saí, eu consigo olhar para aquilo com uma visão puramente lógica, com uma visão puramente racional. Eu consigo atribuir racionalidade. Eu consigo enxergar em terceira pessoa. É isso que é o principal. Eu consigo enxergar em terceira pessoa aquilo ali. E é por eu ter essa capacidade que eu vi que, cara, sério que eu ficava perdendo tempo com isso, cara. Assim, sério que eu tava gastando tempo da minha vida vendo essas coisas? Era com isso que eu tava investindo o meu tempo, cara? Isso aqui não é investimento, isso aqui é gasto. Eu tô tendo prejuízo aqui, cara. Porque eu não tô aprendendo nada, eu não tô crescendo, eu não tô evoluindo, cara. Ah, mas tu tem que se divertir. Eu vou te falar uma coisa sobre a diversão. Escuta bem isso aqui que eu vou te falar. Eu tô tão envolvido com tecnologia de umas semanas pra cá, né? Eu tô tão envolvido com instalar distribuições Linux, fazer particionamento de disco, aprender sobre partição, a diferença de uma partição primária e lógica, os sistemas de diretório do Linux, né? O /var, /proc, /home, o swap. Eu tô tão envolvido com essas nomenclaturas, termologias, não sei, que de repente isso ficou divertido pra mim. Entende o que eu quero dizer? De repente ficou divertido, cara. Assim, conforme eu vou estudando umas coisas, parece que minha mente se abre e eu consigo identificar aqueles conhecimentos em outras coisas, cara. É isso que eu tô percebendo. Eu lembro que eu tinha meses atrás, eu instalei uma distro Linux, que ela é conhecida como a mais leve no Linux. É uma distro que ela tem, acho que 24 MB de tamanho. Tipo assim, é muito leve mesmo, é muito limitada, muito limitadíssima. Eu acho que o nome dela é Tiny Core. Tiny Core, tá? Em português. E quando eu instalei aquela distro, ela tinha uma particularidade que é o quê? Você tinha que apertar o botão para aparecer uns menus lá pequenininho. Ela não tinha nada nos lados, não tinha nada embaixo, não tinha barra de navegação, não tinha botão iniciar, não tinha nada assim, cara. Você tinha que apertar um botão para aparecer um menu e nesse menu você se orienta. Aí hoje, com as pesquisas que eu tô fazendo, eu percebi, cara, será que essa distro aqui, ela na verdade ela não tem uma interface gráfica, mas sim um gerenciador de janela? Ou melhor, será que o gerenciador de janela que ela tem aqui instalado é o OpenBox? Porque pelo que eu pesquisei, a AWM que tem essa particularidade de apertar botão para aparecer os menus é o OpenBox. Ele é bem leve, ele é bem limitado. E ele é bem versátil também. O OpenBox a filosofia do OpenBox é bem parecida com o Arch Linux. É você quem faz aquele WM, não é ele quem faz você. O Arch Linux é isso também, você pode instalar o seu sistema com diferentes
desktops, né, ambiente de trabalho. Você pode instalar até mesmo sem um desktop. Você quem escolhe quais programas e quais pacotes instalar ali. Não tem esse lance de bloatware, que é o termo usado em Android, né? Mas aplicativos nativos, não tem isso ali. Então, o OpenBox tem muito dessa filosofia e eu pude perceber isso no TinyCore. Talvez eu esteja errado, tá? Eu não estou fazendo nenhuma afirmação, eu estou fazendo uma pergunta. Será que o que vem embutido no TinyCore é a WM OpenBox? Será? Não sei, cara. É por eu estar pesquisando essas coisas que eu tenho uma noção maior. E por eu ter essa noção maior, eu consigo ver a realidade de uma forma mais estruturada, cara. Eu senti isso quando eu estava estudando lógica de programação anos atrás. Estava estudando lógica, aí eu olhava para as coisas, eu olhava para os meus comportamentos, para as minhas ações, eu conseguia estruturar um algoritmo em cada coisa que eu fazia, cara. E era muito divertido isso. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o quê? Diversão é subjetivo. A sua maneira de se divertir, ela não é uma só. E melhor, a sua maneira de se divertir pode ser moldada, pode ser construída, pode ser desenvolvida. Ela pode ser alterada. Eu me divertia muito jogando Minecraft o dia inteiro, assistindo anime pra caramba, escrevendo blogs no Amino e ganhando destaque e ajudando outras pessoas, né, analisando os blogs delas, ajudando com erros de ortografia, de acentuação, de gramática mesmo. Essa era a minha diversão. Assistir documentário, sabe? Essa é a minha diversão. Hoje em dia, a minha diversão tem sido estudar Linux, cara. Tem sido me aprofundar nesse meio, porque, sei lá, parece que ele deixou de ser um trabalho, até porque nunca foi trabalho no sentido remunerado, é só trabalho de ser trabalhoso mesmo. Mas ele deixou de ser uma tarefa, deixou de ser uma coisa assim, e se tornou uma coisa divertida, se tornou algo que me interessa. Eu me divirto instalando Debian sem interface gráfica. E depois descobrindo que esse tipo de instalação significa que o próprio sistema também não vai ter uma interface gráfica, então eu vou ter que usar o meu Debian só no terminal. Eu descobri isso, né? Quebrando a cara. Então, cara, a sua realidade, ela pode ser moldada. A sua percepção de realidade é o que define a sua realidade. Esse é o sentido. Porque a realidade é uma coisa só, mas ninguém tá completamente em atenção. Ninguém tá completamente focado na realidade do jeito que ela é. Não dá. Porque quando você aceita a realidade da forma como ela é, você tem uma vida ruim, você tem uma vida triste, você tem uma vida angustiante. E você vai inevitavelmente cometer suicídio, porque você não vai aguentar. A realidade é ruim, a realidade é triste, é frustrante. Porque a realidade da forma crua, da forma como ela é, sugere pra gente que não há sentido em nada disso. Não há sentido em correr atrás, não há sentido em construir um futuro confortável. Porque a realidade do jeito que ela é o que? É animais maiores matando animais menores e até mesmo abusando sexualmente desses animais, torturando eles. Eu já vi vídeo, cara, de um elefante que matou, acho que um filhote de hipopótamo, não sei, cara, rinoceronte. Eu não sei, cara, não sei. Mas o elefante matou aquele filhote lá por motivo nenhum. Tipo assim, o elefante estava longe. Acho que não era filhote não, na verdade. Era um animal lá normal. O elefante estava longe lá. Acho que ele estava junto do seu grupo ali, manada de elefante, não sei. E tinha um animal lá, tranquilão. Tipo assim, ele não estava nem olhando pros elefantes, ele não estava nem pensando em caçar aqueles elefantes. Ele só estava meio que com medo, né? Porque, pra lógica dos animais, todos os animais eles pensam da mesma forma. É o quê? Se aquele animal é maior do que eu vou fugir dele. Se ele é maior, então ele é mais forte.
sabe? Essa é a métrica que os animais usam. Eles fogem do animal que é maior do que eles. Para eles, o que afeta a decisão deles é o tamanho do animal, não é a força ou o conhecimento previamente adquirido sobre aquele animal. Até porque nenhuma barata, por exemplo, vai ter um conhecimento pré-adquirido sobre uma formiga. Se ela tiver com fome e tiver uma formiga na frente, ela vai comer a formiga, mesmo não sabendo quem é a formiga ou o que ela é. Ela vai comer porque a formiga é menor do que ela, e sendo menor é mais fraca. É assim que funciona no mundo animal. Então aquele elefante viu lá o animal lá, que eu não sei o nome, e matou ele, cara. Matou, tipo assim, ele correu atrás daquele animal, ele não conseguiu correr mais do que o elefante. E o elefante começou a pisotear. Pisoteou, e depois ele voltou pra manada. Simples assim, cara. Entende? A realidade é cruel, a realidade é triste, a realidade é... Quando ela não é cruel e triste, a realidade é frustrante, cara. Porque mesmo que ela seja confortável, mesmo que ela seja boa, ela não vai te levar pra lugar nenhum. Inevitavelmente você vai morrer. Inevitavelmente você vai virar pó e acabou. E é por isso que a gente não se apega à realidade, mas sim à nossa percepção de realidade, cara. A nossa percepção de realidade é o que vai moldar a nossa forma de viver a nossa vida. É isso que molda a sua forma de viver a sua vida. E, pasme, a sua percepção de realidade pode mudar. E ela vai mudar conforme os anos passam. Toda percepção de realidade muda conforme os anos passam. Isso é uma coisa inevitável. Tanto que o seu avô não pensa da mesma maneira que você. E se ele consegue pensar da mesma forma como você pensa, se ele consegue seguir a sua percepção de realidade, então não ouça nada do que seu avô diz, porque ele estagnou. Ele estagnou. Porque esse não é o caminho, cara. Esse não é o caminho certo e nem é o caminho esperado, né? Ele foi parte de um grande milagre, de uma grande exceção, que na verdade é um milagre ruim, é uma exceção triste. Ele estagnou completamente. Então a sua percepção de realidade ela pode mudar. A minha tem mudado bastante, porque eu tô me expondo a várias coisas diferentes, cara. Ultimamente eu tô me expondo muito mais a Linux do que eu me expus a minha vida inteira, né? Desde os meus 17 eu já tinha testado Linux, eu já tinha instalado Ubuntu, já tinha instalado Debian, só que eu nunca fiquei ali, cara. Eu tava sempre ali no meio, eu tava sempre querendo instalar distros, eu tava sempre testando elas em dual boot, mas eu nunca fiquei, sabe? Eu nunca migrei para aquelas distros. Eu fui migrar mesmo esse ano, cara, que eu migrei com Manjaro. Aí sim eu fiz a minha migração, por quê? Eu tô até hoje usando Manjaro. Eu tô usando Manjaro e estudando Arc, porque eu quero migrar para Arc. Só que eu quero migrar para Arc com WM, né? Com a OpenBox, talvez. Ou OpenBox ou Endowmaker. Eu tô vendo, cara. Eu tô pesquisando e eu tô vendo, mas... Para eu poder fazer isso, eu tenho que ter um certo conhecimento de base, tanto de Arch Linux, quanto de Linux em geral. E também de WM, que é o Window Manager. Por que de Linux em geral? Porque eu tenho que aprender o que é um gerenciador de pacote, como ele funciona, o que são tarballs, né? Que é nada mais do que um zip, na verdade é um arquivo comprimido, né? Só que sob outro formato. Mas eu tenho que aprender sobre essas coisas, sobre sistema de diretório Linux, sobre o que é importante eu modificar e o que não é, o que eu posso modificar e o que eu não posso, entender por que Linux não tem vírus, praticamente. Não dá pra você botar vírus no Linux. Até dá, mas sei lá, cara. É muita exceção da exceção. É que eu acho que não é nem vírus de Linux. É que você vai lá, baixa um programa Windows com Wine, tu bota vírus. Se bem que eu acho que nem isso comprometeria o seu sistema. Enfim. Tem vários motivos que impossibilita e até mesmo torna desinteressante, torna improdutivo você colocar vírus no Linux. Porque se o cara... Tá, não vou explicar aqui. Desculpa, não vou falar sobre isso. Então, eu tô mudando a minha gama de interesses por decisão própria.
É isso que eu quero falar pra você, cara, porque como eu tô mudando, é quando eu volto pra realidade que eu tava, só pra dar uma recapitulada, né? Só pra ver como é que era, como é que tá aquilo ali. Quando eu volto e eu vejo, por exemplo, o bueiro aberto lá, agradecendo a Jamaica e todo mundo falando a mesma coisa, né, cara? Todo mundo zoando, falando mal da seleção brasileira, né? Fazendo zombaria com a seleção brasileira feminina, cara. Todo mundo fazendo zombaria. Tipo assim, não é piada, é zombaria mesmo. E não é só o Bueiro Aberto, é também o podcast Desinformação que eu tinha visto lá numa de suas postagens recentes. Eu não vi lá, cara, o vídeo. Eu só vi o título, que é mais ou menos assim o título. A seleção da pia foi de ralo abaixo. A seleção da pia, ou seja, fazendo alusão com mulher, lugar de mulher na cozinha, sabe? E pô, isso é tão chato, cara. Isso é tão puta, velho. Tipo assim, quando eu vi aquilo ali, tanto da parte do Bueiro Aberto quanto da parte do podcast Desinformação, cara, eu fiquei cansado, cara. Eu fiquei cansado e eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Papai do Céu por ter me feito sair daquele meio, cara. Ah, você sente desprezo por esses dois? Não sinto. Não sinto desprezo, cara. Quer saber de uma coisa, mano? Tu quer saber de uma coisa? O meu coração, ele não tá aberto pra desprezo, cara. O meu coração, ele tá aberto pra perdão, cara. Porque se eu consigo perdoar o meu pai, se eu consigo perdoar os meus avós, e se eu consigo respeitar o meu pai e os meus avós, então eu consigo perdoar qualquer pessoa. Eu consigo respeitar o espaço de qualquer pessoa. Eu consigo parar de ver o lado ruim das coisas e me centrar apenas no lado bom e viver a minha própria vida, porque eu tenho muita coisa pra fazer. A caminhada é longa e é dura. A caminhada é triste, é dolorosa. Então eu não tenho tempo, eu também não tenho vontade de acumular desprezo, de acumular frustração, de acumular raiva. E é por causa disso que eu não consigo fazer uma gravação igual a de Saco Cheio de 2013, cara. Porque não é da minha pessoa fazer uma gravação de puro ódio, gritando, sabe? Eu não consigo gritar, expressar minhas emoções assim, eu não consigo, cara. Eu sou mais tranquilão, eu sou mais calmo, sabe? Eu sou isso aqui que você tá vendo. Às vezes eu tô empolgado, mas aquela minha empolgação não tá sendo mediada pela raiva, pelo ódio. E sim por... sei lá, por uma personalidade imperativa, né? Por muita energia acumulada, ansiedade, sabe? É muito sobre isso e pouco sobre raiva, cara. Até mesmo quando eu sinto raiva, é uma coisa boba pra mim. A raiva pra mim é engraçadinho, sabe? É fofinho. É bobo. Então eu não consigo não, cara. Guardar raiva, guardar rancor, eu não consigo não, cara. Porque eu sei o mal que aquilo ali faz pra minha vida e eu me importo muito com a minha saúde, cara. É por isso que toda manhã eu bebo meio litro de água, eu me alimento bem, eu faço questão de cozinhar ovos pra botar na minha comida. Faço questão de ralar cenoura pra poder comer, mesmo que eu não goste muito, eu faço questão de fazer. Porque eu sei que tem certas coisas que a gente não tem que fazer por prazer, a gente tem que fazer, na verdade, não visando um prazer agora, mas sim visando um prazer a longo prazo, né, cara? Só o prazer de você não ter uma doença, de você não estar suscetível a doenças do sistema imunológico. Só de você ter seus 2 braços, suas mãos, seus pés, sua cabeça, tudo funcionando perfeitamente. Isso já é satisfatório. Eu já sou grato. Eu me sinto abençoado, cara, porque eu tô funcionando, cara. Eu tô funcionando. E eu quero mais é manter esse funcionamento. Eu não quero prejudicar. Então eu vi lá, cara, o podcast Desinformação e o Bueiro Aberto lá falando sobre isso, cara. E aquilo me fez querer gravar esse podcast que eu tô gravando aqui pra vocês. Um podcast mais reflexivo.
Não é triste, tá? Eu não tô triste. Mas é uma coisa mais assim, eu tô cansado, cara. Eu tô cansado e eu me sinto grato por não depender mais desses conteúdos aí, cara. Eu já não dependia antes, mas eu tava muito ligado a esses conteúdos. Hoje em dia eu não tenho mais essa ligação com eles. Eu sou grato por não ter essas ligações, eu sou grato por estar amadurecendo, por estar aprendendo, crescendo com a vida. Eu sou grato, cara, eu tenho gratidão por isso, porque os meus interesses estão mudando e os meus pensamentos estão se tornando mais consistentes, sabe? Fica aqui pra você de aprendizado. Uma das coisas que você percebe quando você amadurece, quando a idade chega, é que as suas convicções e os seus pensamentos, as suas vontades, elas ficam mais consistentes, sabe? Elas se tornam mais você, cara. Assim, você sabe que aquilo ali foi gerado por você e está sendo mantido por você. Aquilo ali não é fruto de uma vontade externa. Aquilo ali não é fruto de uma linha de pensamento, de um grupo religioso, uma religião, um pensamento, uma filosofia. Aquilo ali você não está tomando banho frio por causa de estoicismo. Você está tomando banho frio porque você quer, porque você precisa, porque você sabe o bem que aquilo te faz. É você, cara. E isso faz muita diferença. Se tu quer ser uma pessoa interessante, se você quer ser uma pessoa legal, se você quer ser uma pessoa maneira, então faça as coisas por você, cara. Para de ficar procurando a ideia dos outros, para de ficar procurando a resposta do mundo. A resposta tá em você, cara. Você sabe como fazer a parada, mano. Eu vi um monte de conselhos aí na internet sobre como mudar minha vida, sobre como ter disciplina. E nenhum desses conselhos funcionaram comigo. O que funciona comigo é as minhas coisas, as minhas atividades, sabe? Ah, para de ficar no computador. Não dá. Porque no meu computador eu tô pesquisando sobre Linux. No meu computador eu tô jogando Minecraft. E isso me faz muito bem. Se eu ficar sem isso, eu fico maluco. Eu fico vazio por dentro. Eu me sinto mal. Porque é isso que me compõe, cara. Eu não tenho amigos aqui na vida real, né? Eu só tenho um. Então, como é que eu vou pra baile? Como é que eu vou pra balada? Como é que eu vou me divertir assim? Eu não me divirto com essas coisas, não, cara. Eu me divirto pesquisando Linux. Eu me divirto instalando Linux. Eu me divirto gerenciando e administrando o meu sistema Linux. Eu me divirto testando novas tecnologias, lendo fóruns e até assistindo alguns memes e lendo alguns memes de Linux, né? De TI, de linguagens de programação. Tipo assim, o programador em WordPress, o seu chefe mandando ele trocar agora pra Laravel, sabe? Eu me divirto com essas coisas assim. Eu me divertia antes? Não, porque antes eu usava o Windows 7. Antes eu tava naquele mundinho ali. O meu mundo aumentou, o meu mundo expandiu. Quando eu usava o Windows 7, eu não queria sair de Windows 7. Porque viviam falando que o Windows 10 tá ruim, que o Windows 10 tá quebrado, que dá problema de HD 100%, que dá problema disso, daquilo outro. Eu era muito apegado ao meu Windows 7. Depois que eu fui pra Linux, depois que eu fiz a migração, né? Que a minha primeira distro de migração, não é a primeira distro que eu instalei, mas é a primeira que me fez migrar, que eu instalei sob a pretensão de migrar para Linux definitivamente, foi Manjaro com a interface gráfica Cinnamon. Então nessa minha primeira distro de migração, eu tomei um susto, eu tomei um baque, porque eu percebi que eu estou usando um sistema moderno, um sistema que está em constante atualização. Ele é rolling release, ele é moderno, é sofisticado, ele abarca as tecnologias do momento, ele tem um nível de segurança imenso e ele roda no meu computador. Ele não somente roda no meu computador, como ele não consome toda a RAM que tem no meu computador. Ele consome muito pouco, ele precisa de muito pouco para funcionar. E o meu computador aguenta sem travar. Não trava na inicialização, não trava para abrir programa,
não trava pra navegar na internet. Só trava pra jogos pesados, isso já é esperado, né? Então, tipo assim, eu tô usando um sistema operacional de 2023 em um computador que tem peças de 2006 e ele funciona. Eu tenho uma placa-mãe cuja empresa não existe mais. Ela foi trocada de nome e de segmento. Ela não existe mais. Eu tô me referindo à Itautec. Ela não existe mais. Se você ver na Wikipédia, ela foi uma empresa, uma fábrica, ou uma indústria, não sei. Ela foi uma empresa de tecnologia. Ela não é, porque ela não existe mais. E mesmo assim, o meu Linux, o meu Manjaro, tem compatibilidade com as minhas peças. Inclusive, ele não está usando drives de código aberto, ele está usando os drives proprietários. Ou seja, o drive que a AMD desenvolveu para o meu processador, o meu Manjaro identificou e instalou. E está funcionando perfeitamente. Aí depois disso eu tive algumas complicações com a Cinnamon. Aí eu fui para XFCE, que é a que eu tô agora. Agora eu tô usando o Manjaro com XFCE e tá funcionando perfeitamente. Que é quando eu aceitei, né, que meu computador é fraquinho, meu computador é antigo, então não é bom eu ficar colocando Gnome, não é bom eu ficar colocando um KDE Plasma. Bota um XFCE aí e fica na tua, cara. O bom é que ele é estável, né? É maravilhoso. Então, nem sempre eu estou nesse meio, cara. Eu tô entrando nesse meio agora, eu tô pesquisando mais a fundo sobre isso agora. Eu sempre estive ali na Dark Web, eu sempre estive, sabe, eu sempre estive ali no meio de TI, só que um pouco mais superficial, né? Já ele navegando na Dark Web, tipo assim, isso não é grande coisa, cara. Hoje em dia não tem mais aquela atmosfera que a Dark Web tinha. Então não é grande coisa, mas, né? Você me entendeu. A minha percepção de realidade tá mudando conforme a minha rotina e as minhas decisões, as minhas atividades foram mudando também. E isso pode acontecer com qualquer um, cara. Então, eu fiz isso para olhar em terceira pessoa para o meu eu do passado, para as coisas que eu consumia e para as coisas que eu fazia. E eu ficava maratonando o bueiro aberto, o saco cheio, eu ficava maratonando aquilo ali. E quando eu dou uma segunda olhada, né, agora depois de crescido, depois de anos e meses também, quando eu dou uma segunda olhada, eu vejo que aquilo ali não agregava em nada pra minha vida, cara. Tipo assim, o bueiro aberto em especial, ele foi muito útil pra mim pra abranger o meu ponto de vista, né? Porque essa necessidade dele de ser do contra fez com que eu tivesse diferentes pensamentos muito ramificados, muito dicotômicos, sabe? Não são pensamentos que estão seguindo uma única linha de raciocínio, eles estão seguindo várias ideias, várias linhas e, portanto, não dá para categorizar como linha de raciocínio. Eles estão seguindo vários raciocínios, ou seja, realmente é uma mente pensando por conta própria. E isso foi útil para mim porque eu comecei a ter vários raciocínios, eu comecei a abdicar dessa necessidade de você ter uma única linha de raciocínio. Hoje em dia, eu acho que eu sou isento no sentido de linha de raciocínio. Eu não tenho uma linha de raciocínio. Eu tenho raciocínios que vão aparecer naquele momento, sabe? É isso que eu tenho. Então, sei lá, linha de raciocínio não parece fazer muito sentido pra mim hoje. Eu não sigo uma religião, eu não sigo uma ideologia. Eu sigo a minha vida, cara. Eu sigo meus interesses e os meus projetos. Eu não fico estudando estoicismo, eu não fico lendo a Bíblia. Por mais que eu tenha uma Bíblia de estudos aqui comigo, eu não fico lendo. O que eu faço? Eu pesquiso Linux, eu estudo. Eu sou assim, cara. Esse sou eu. E eu sei que, na verdade, eu não sou assim. Eu estou sendo assim. Eventualmente eu vou mudar, cara. Eventualmente coisas vão acontecer na minha vida e eu vou ter que tomar outras decisões.
e eu vou me tornar outras pessoas, né? Eu acho que a essência eu sempre vou ter, né? Eu acho que eu sempre vou ter a essência de quem eu sou. Mas aquela essência, ela não serve para me definir. Eu acho que aquela essência ela serve para que eu não saia do caminho, para que eu não me desvirtue. Assim, numa visão de tecnologia, de sistemas operacionais, talvez aquela essência seja o meu kernel, seja o meu núcleo. A função dela é me manter sendo compatível com a realidade a qual o meu corpo e o meu cérebro está exposto. Tipo assim, essa essência sabe que eu penso muito, que eu imagino muito, sabe? Eu tenho muitas imaginações, eu tenho muitos pensamentos e de vez em quando eu mergulho muito nessas imaginações e pensamentos, como se eu estivesse sonhando acordado, entende? Esse meu núcleo, ele sabe que eu sou assim. Então, ele serve para que eu não me perca nos meus sonhos, para que eu não vá para aqueles sonhos. Ele serve para que eu me mantenha aqui nessa realidade. Porque eu me mantendo aqui, eu vou estar me desenvolvendo, me evoluindo para ter maior compatibilidade com grandes softwares, sabe? Com softwares, com tecnologias. Aquele núcleo, ele serve para ele evoluir e ele evoluindo ele vai ter suporte a GTK, Qt, tá? Puta que pariu, de novo. Caralho, não consigo me controlar, cara. Eu tô sempre falando de Linux, puta que pariu. Eu tô sempre falando de TI, cara. Eu não consigo me controlar. Nossa. Enfim, realmente é como um kernel, sabe? Ele me mantém aqui. Ele mantém tudo funcionando. Ele mantém tudo com as pontas ali bem firmes. Enquanto que aqui do lado de fora tem muita coisa mudando. A minha interface gráfica tá mudando, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais cinnamon, a gente usa uma interface gráfica mais fofa, mais bonitinha, mais bem enfeitada, porque isso dá a sensação de que a gente pode modificar ela aos montes, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode fazer tudo e ao mesmo tempo não precisa fazer nada porque já tá tudo certo. Aí conforme você vai crescendo, a sua interface gráfica vai ficando mais... Não é que ela vai ficando. Você se preocupa em deixar a sua interface gráfica mais estável e crua. Então você sai do Cinnamon e tu vai para KDE. Depois do KDE você vai para XFCE. Do XFCE você começa a ponderar aí para Window Manager, que já não é mais uma interface gráfica, agora é só um gerenciador de janela. E talvez você acabe indo só para terminal. Aí você vai acabar só usando o terminal. Caramba. Porque você começa a perceber que os seus sonhos são apenas imaginações. E nem tudo vai se concretizar. E você começa a querer mais a realidade. Você começa a querer entender mais sobre como funcionam as coisas. E por causa disso você vai procurando uma interface gráfica que seja mais crua, porque quanto mais crua e estável ela for, mais ela vai te aproximar do kernel. Ou seja, mais ela te aproxima da sua essência. Então o cérebro humano é isso, cara. O cérebro humano não. Não é o cérebro humano, é que você é isso. Esse negócio de identidade. Não, acho que não tem identidade. Eu não sou nada, cara, assim, eu não sou uma coisa só. Porém, independente do que eu seja, independente do que eu me torne a ser, o meu núcleo continuará ali, firme e forte. O núcleo não muda. Ele evolui, mas não muda. Ele vai evoluir para ter compatibilidade com diferentes arquiteturas, talvez. Ele vai evoluir para ter compatibilidade com diferentes hardwares, com impressoras, com periféricos. Mas mesmo que ele agora tenha compatibilidade com essas coisas, ele continua tendo compatibilidade com hardwares antigos.
sabe? Eu acho que essa é a diferença, né? O núcleo ele não muda, mas a sua interface gráfica ela pode mudar. Você pode mudar isso aí, cara. Não vai afetar. Olha só, você pode fazer qualquer mudança no seu sistema, desde que essa mudança não afete o núcleo. Porque se você afetar o núcleo, tudo vai por água abaixo, tudo vai quebrar, tudo vai bugar. E aí você vai ter que reinstalar. E esse processo é chato. Então você pode mudar tudo no seu Linux. O ser humano, o indivíduo, ele é um Linux. Ele não é um Windows. O indivíduo é Linux. Porque o Windows você não pode modificar. O seu Windows já vem pronto. E é muita pouca coisa que dá para você alterar. O seu Linux não. Você pode modificar tudo. Você pode trocar o seu desktop. Você pode adicionar 2 ou mais desktops. Você pode fazer um reparticionamento no seu disco. Então você pode separar a sua partição de arquivos pessoais da sua partição raiz, né? Da partição do seu sistema. Você pode fazer uma separação. Ou seja, aquilo que você recebe do mundo fica apenas no compartimento do mundo. O que isso quer dizer? Você não vai alterar a sua raiz. Você não vai alterar a raiz do seu sistema com as coisas que você recebe do mundo. Você só vai, a raiz do seu sistema vai permanecer a mesma, porque você fez uma partição própria para a raiz do sistema. Agora, para receber as coisas do mundo externo, você tem uma outra partição, que é a barra home. No seu indivíduo você tem isso. Tem gente que não sabe fazer a repartição correta. Então, a partição home está junto com a partição raiz do sistema. Ou seja, o cara recebe conselhos, ele recebe coisas do mundo e aquilo não fica só no mundo das ideias. Ele leva tão a sério o conselho de outras pessoas que aquilo causa mudanças, causa alterações, não somente na partição home, como também na partição do sistema, a partição raiz. Por quê? Porque tanto a home quanto o sistema estão juntos. Você fez a instalação do seu Linux seguindo o método padrão que as próprias distros recomendam, né? Que é o método automático. Tipo assim, deixa que a distro faz tudo por você. Você não precisa particionar nada, deixa que ela particiona. Então, eu não sei como eu consegui fazer essa metáfora, eu não sei como eu consegui fazer essa alusão, mas tá fazendo muito sentido na minha cabeça agora, cara. Tá fazendo muito sentido, sabe? Você é um Linux, cara. Você é um Linux. Ah, mas o meu Linux tá tão bonitinho. Sim, ele tá bonitinho. Mas você pode mudar. Esse é o lance. É isso que separa um indivíduo Linux de um indivíduo Windows. Porque o indivíduo que é Linux, ele tem um kernel Linux dentro dele. E, portanto, ele pode mudar. Ele tem o poder de se transformar, de mudar a si mesmo. Ele tem esse poder. O indivíduo que é Windows, ele está destinado a seguir uma predefinição. Ele está destinado a seguir o que os outros destinaram a ele. Ele é como um escravo do tempo moderno, sabe? É isso que você é, cara. Ou você é Windows, ou você é Linux. Ah, e o Mac? Como é que o Mac fica? Ah, eu não sei, cara, porque eu nunca usei Mac não, velho. Eu não sei se dá pra fazer modificações no Mac OS. Mas eu vou te falar, cara, eu não vou nem falar mal de Mac. Eu me sinto muito à vontade pra falar mal de Windows. Mas agora, de Mac não, cara. Porque Mac OS, assim, a Apple, ela fez um ótimo trabalho no mundo da tecnologia, cara. A Apple fez um trabalho lindo. Assim, eu sempre odiei iPhone. Não é ódio, tá? É só uma forma de falar. É que eu não quero usar a expressão peguei ranço. Eu não quero usar essa expressão, mas eu sempre tive um pé atrás com a Apple por causa dos iPhone, né? Por causa desse negócio de elitismo. Só que, cara, não é elitismo não, cara. Eu entendo e eu apoio. A Apple fez um trabalho lindo no mundo da tecnologia, cara. Muito da tecnologia que se tem no Windows e no Linux provém da Apple, né?
Tipo assim, não é que a Apple fez, mas a Apple fez uma tecnologia para o seu próprio sistema e aquilo acabou gerando inspirações, acabou gerando mais conhecimento para o mundo da tecnologia e uma evolução maior para sistemas operacionais, né? Então, obrigado Apple, obrigado macOS, obrigado iPhone, né? Não vamos falar mal de vocês. É isso que eu tenho para falar, gente. Veredito aqui, eu não tô acompanhando esses canais, não acompanho eles mais, né? Eu não tô acompanhando nenhum canal, cara, esse é o lance. O único canal que de vez em quando eu consumo conteúdos é do Estação Nômade, porque o Estação Nômade é um grande parceiro aqui, cara, é um camarada que, porra, eu tô pegando uma admiração muito forte por esse cara, mano. O cara tá aí correndo atrás da vida dele, ele tá aí fazendo o que gosta, tá fazendo podcast assim como eu. Então eu peguei uma admiração muito forte pela Estação Nômade, eu quero apoiar ele no que der para eu apoiar, no que tiver ao meu alcance. E é isso aí, cara. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Esse foi o meu desabafo de 1 hora. Ai, caramba, 1 hora de gravação, cara. Pois é, gente. Eu tô conseguindo fazer podcast mesmo com a minha irmã em casa. Ó. Então tá. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e tchau.